Olá, alunos do nono ano, como vocês estão? Espero que estejam bem. Já de primeira, assim, quero primeiramente parabenizar os alunos que estão acompanhando as videoaulas e realizando as atividades, e já vou dar um puxão de orelha, assim, naqueles que não estão acompanhando as aulas e não estão realizando as atividades. Então, estejam cientes que as videoaulas estão valendo sim como conteúdo e que nós estaremos avaliando vocês, certo? Então, hoje nós vamos dar início a um conteúdo novo. Acompanhem lá na apostila de vocês, capítulo 3, Revolução Russa, certo? Nós encerramos a Grande Guerra e a gente vai falar muito, em sala nós comentamos muito sobre a Revolução Russa, sobre a importância de conhecermos bem a questão da Revolução Russa e de como ela interfere nos dias de hoje, inclusive na política, tá? A Revolução Russa, ela foi quase um divisor de águas ali em relação ao mundo político, né, aos partidos, aí, a questão do capitalismo, socialismo. Vamos perceber então quando que surge a expressão a ideologia socialismo, a ideologia capitalismo, certo? É a partir desse conteúdo que a gente começa a perceber e fica bem evidente a questão do socialismo, certo? Então eu vou dar uma breve explicação de como era o cenário da Rússia antes da Revolução. O que aconteceu, como essa sociedade vivia, e a partir dessa explicação a gente vai começar a perceber o que leva essa sociedade a entrar em um conflito, a viver uma revolução interna tão grande, tão grandiosa como foi a Revolução Russa. Então, lá na apostila de vocês, acompanhem lá comigo, página 34, lá no início. Aqui fala sobre uma Rússia czarista. O que é uma Rússia? O que é esse czar czarista? Então, o czar ou czar, ele vem da expressão César, que significava, que se referia aos imperadores do Império Romano, né? Então, é o grande líder. Então, o czar é um grande líder, né? Assim como César era um grande imperador do Império Romano. Então, Rússia czarista quer dizer que é a Rússia governada por uma única pessoa, um governo autoritário, centralizado. Esse era o regime político da Rússia naquele momento. Que momento é esse? De que momento eu estou falando? Que momento aconteceu essa revolução? Então, quando eu falo na Rússia, eu falo em século XX já. Porque quando a gente começa a falar da agricultura, dos camponeses, da forma em que as coisas aconteciam lá, parece que eu estou falando século XV. Mas não, já é século XX, quando essa revolução vai se organizar aí. O que acontece? Nós pegamos um cenário mundial de século XX, nós temos grandes potências europeias, imperialistas, que já estão ali com a questão da revolução industrial, grandes potências, buscando novos mercados consumidores, domínio de novos territórios, com tecnologia avançada já para o momento. E aí nós temos um cenário diferente dentro da Rússia. O que acontece com então a Rússia é um país gigante nesse momento, um território muito extenso. Lá na apostila vocês têm a informação de que a Rússia equivalia a um território de 22 milhões de quilômetros quadrados. E dentro desse território viviam aproximadamente 170 milhões de pessoas. Muita gente, né? Imagine este país gigante, de proporções gigantes, né? Esse território gigante, no século XX, mas vivendo quase um sistema feudal. Isso aí. Os camponeses, então era um país altamente agrícola, mas a agricultura estava deficiente. Os camponeses não tinham incentivo suficiente para continuar no campo, para continuar produzindo. Pagavam altos impostos para o czar. Isso veio desgastando. Além de tudo isso, eles passam por 13 crises, 13 colheitas ruins. E esse cenário só vai piorando, né? Então, se um país, a base desse país é a agricultura, é agrário, e essa agricultura começa a ficar ruim,
começa a ter problemas, automaticamente todo o sistema social e político vai ter problemas. Porque se o país é agrário, a base é a agricultura, vai começar a desencadear um processo de descontentamento geral do território. Além disso, nós temos a questão industrial. Como que funcionava a questão industrial na Rússia nesse momento? Nós sabemos que, pegando em visão de Europa, os países já estavam bem desenvolvidos na questão industrial, havia uma corrida imperialista atrás de mercado consumidor, de mão de obra, de matéria-prima, de novos territórios, da conquista desses territórios. E o que acontece com a Rússia? Ela não tem uma indústria desenvolvida. As indústrias que possuem, elas são financiadas por esses países ricos. Então, olha que cenário ruim. Pensa aí economicamente. Um país agrário, onde a agricultura não está funcionando. As poucas indústrias que existem são financiadas por mercado estrangeiro. Isso é que vai... Então, quando eu falar em Revolução Russa, gente, vocês têm que pensar num descontentamento geral da população, começando por camponeses e atingindo todas as classes, certo? E por que esse descontentamento? Porque a questão econômica, a agricultura está ruim, a economia fica ruim, e todos, é quase um efeito dominó. Né? É assim que acontece nos dias de hoje. É um efeito dominó. Quando um setor não está bom, a tendência é que os outros também fiquem enfraquecidos e isso causa um descontentamento. Lembra quando a gente sempre falava em sala de aula que geralmente as revoltas, as guerras, acontece quando a população não está recebendo, não está contente com aquilo que o governo deveria fazer. Nesse caso, é o governo do czar, né? O governo czarista, que não está correspondendo às necessidades dessa população. Para que nós prossigamos com esse conteúdo, ele é bem extenso, eu prefiro fazer videoaulas curtas com vocês sobre esse conteúdo. Então, hoje a gente falou um pouquinho sobre a Rússia antes da Revolução, certo? Sobre como ela vivia, que era um governo czarista, um governo centralizado, autoritário. E eu vou, a cada videoaula, a gente vai falando mais até chegar no cenário da Revolução em si, ok? Para não embaralhar a cabeça de vocês. O que eu deixo para vocês hoje? Eu preciso que vocês façam uma pesquisa sobre o termo socialismo. Então, procurem lá, pesquisem, porque a partir de agora a gente vai falar muito sobre socialismo. Pesquisem lá o que é socialismo. O que significa o termo socialismo. Registre no caderno de vocês, certo? Tudo bonitinho, com data, coloca o conteúdo lá, tira uma foto, manda para mim. Vocês têm lá já no grupo meu telefone, meu e-mail. É só enviar para mim para que eu possa estar lendo as respostas de vocês. E na próxima aula a gente já começa discutindo sobre o tema socialismo e dando prosseguimento ao nosso conteúdo, ok? Aguardo o retorno de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.